Então, o autoconhecimento, ele nos dá poder, ele nos dá segurança, nos dá clareza do caminho a seguir. Quando nós não nos conhecemos, nós ficamos meio que perdidos, sabe? A gente toma rumos que não era para a gente tomar na realidade. A gente toma rumos para satisfazer algumas pessoas, principalmente pessoas da nossa história, né? Nossos pais, por exemplo. Mas é uma satisfação ilusória, sabe? É uma satisfação lá da infância, não faz efeito na gente como adulto, só nos entristece, né? Então, o autoconhecimento nos dá a clareza do que nós podemos fazer e nós nos libertamos de muitas deficiências, sabe? É um crescimento enorme quando passamos a nos conhecer mais. Então, convido você a se conhecer um pouco melhor. O autoconhecimento, ele é gradual, ele não se dá de uma vez só, né? Ele é um processo, ele não acontece num final de semana, numa sessão de terapia, num livro lido, né? Não se dá assim, num ano, é na vida inteira. Então, é um processo, né? É como se nós fôssemos uma cebola e a cada momento a gente tira uma casquinha, né? No dia que a gente chegar lá no centro da cebola, está na hora da gente partir para um outro lugar. Então, para falar um pouco sobre autoconhecimento, uma palavra que talvez não faça sentido para você, trouxe um convidado. E esse convidado, ele fez apenas um dos treinamentos nossos. Nós temos 11 treinamentos no nosso instituto. E ele fez apenas um. E ele vai mostrar e vai testemunhar a quantidade de conquista que ele obteve a partir de um treinamento. Olha só, quando ele terminar os 11, se ele fizer, né? Mas assim, independente da onde a gente faça, por onde a gente procura, nós vamos ter crescimento, né? Nesse bate-papo maravilhoso com o Carlos Batista, que eu já vou convidá-lo aqui, isso, para ele falar do crescimento e as conquistas na vida, né? Essa é a nossa 31ª live sobre autoconhecimento com provas sociais, né? Que é muito importante, né? Nós nos conectamos com pessoas. Aê, Carlos, Grande boa noite, Acrílio, meu boa querido noite. amigo. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu te ouço bem, você me ouve bem por aí? Sim, ouvindo claramente aqui. Aê, coisa boa. Fiquei aqui, estou aqui no Hein? escritório desde cedo aqui, ansioso. Parece que eu vou receber um prêmio pela honra desse convite. Oh, prazer todo meu, Carlos. Prazer todo meu. Você está falando de que cidade? Aqui de Brasília mesmo. De Estou aqui no Setor Brasília. Bancário Sul agora no escritório. Setor Bancário Finalizando algumas Sul. coisas. Oh, coisa boa, coisa boa. E você, em Brasília, você mora onde? Moro atualmente em Taguatinga. Em Taguatinga, legal. Vai dar uma pernada depois das 8 horas, se bem que o trânsito já vai estar melhor, né? Não, mas a gente não para, né? Sair daqui ainda vou pro jiu-jitsu, ainda vou cuidar de outras coisas que a vida pessoal não permite em horário de trabalho. Que Aqui é legal, vai cuidar da saúde física. Saúde física é importantíssimo. Isso, hein? É uma das coisas que a gente vai comentar aqui ao longo da live, Legal, se Deus legal, quiser. coisa boa. Você é nascido onde, Carlos? Eu sou nascido em Pernambuco. Nasci Você é lá e aí com pernambucano? 4 meses vim aqui para Brasília com os meus pais. E aqui estou Ah, desde então. o que seus pais vieram fazer em Brasília? Eu acho que para eles, até a época deles, era uma questão de oportunidade, né? Uma busca de um melhor, uma busca de sair daquele meio onde se convive até para ter novos horizontes. E a vida foi empurrando eles de certa forma para que conquistassem algumas coisas aqui e aqui ficassem. E aí tem aquela questão também de perca de avós, e aí a cidade de origem vai se perdendo um pouquinho aquela vontade, desejo de estar lá. Olha só, que bacana. Os seus pais são vivos ainda? Graças a Deus, os dois são vivos, estão Graças vivos. a Deus, eles estão bem de saúde? Super bem, Ah, super bem. coisa boa. Eu acho que dentro do momento pandêmico que a gente enfrentou, só da gente estar vivo já é um feito, né? Verdade, verdade. Como é o nome do seu pai, Carlos? Luiz é minha mãe Luiz. Cleide.
Luiz e Cleide. Você é o filho mais velho? Eu sou o filho único de três gestações da minha mãe. A minha Ah, irmãzinha, a minha irmãzinha não sobreviveu lá na cidade interior, não teve suporte necessário, e meu irmão, por falta de recurso também, com 1 ano e um probleminha de saúde, ele faleceu. E eu nasci de você, 8 meses aí. olha só. E você, que número que era dos três? Que você é Eu que seria o do número? meio. Eu seria o do Ah, meio. você é o do meu, o segundo. Seria o Ok, segundo. ok. Você é o segundo. Segundo irmão dos três. Dos três. São seus irmãos. Eles. É interessante falar sobre isso, porque nós consideramos assim, ah, morreu, não existe. Eles fazem parte da família, né? Eles são Fazem parte. importantes. Eles são Apesar de, importantes. apesar de não ser um assunto muito abordado, acho que Aham. até por questões pessoais, mas eles fazem parte e seria uma ignorância gigantesca falar que não tenho irmãos. Eu não tenho eles vivos, mas tenho irmãos sim. Isso. E a vida não se conta pela idade, né? Se conta pela Exato, presença, né? Tem tanta gente exato. com 70 anos que ainda não, está mais vivo do que alguns garotos de 12 que nem sabem o que é viver, né? Pronto, você Estão resumiu jogando bem fora a aí. vida. É. Exatamente. Né? Carlos, é, o que você, o que o treinamento impactou sua vida? Eu Vamos vou, eu vou fazer um fazer caminho só um, contrário. eu vou fazer só um parênteses antes da questão do treinamento em si, Aham, aham, porque seria para tentar transparecer, né? Porque quando a gente vai para um treinamento de autoconhecimento, a gente fala com brilho no olho, a gente fala com aquela vontade que a pessoa também conquiste isso que a gente enxerga depois do treinamento. Só que existe uma história anterior ao treinamento. Se você me permitir, eu vou contar um resumo tá rápido. bom. Uhum. O Álvaro, que é um guerreiro seu, inclusive eu Ah, vi a sua abordagem inicial da ontem. live e eu pretendo fazer os outros cursos, tá? Eu Isso, pretendo isso. sim. O Álvaro, 1 ano antes da data do primeiro vulcano, ele, Carlos, vamos lá fazer o treinamento, cara. Falei, pô, cara, não... primeiro a gente não vai por diversos fatores, financeiro, emocional, não saber se aquilo presta, um monte de coisa que passa pela cabeça, a ignorância do não saber, né, que se torna uma Uhum. dádiva também. Uhum. Uhum. E aí ele insistiu, a minha condição financeira na época não me permitia fazer o curso. Eu falei, não vai dar, velho, não vou dar conta de pagar e tal. Ele, não, faz o seguinte, eu vou passar no meu cartão e você vai pagando. E aí a minha ex-mulher, na época, me deu um empurrãozinho também, falou, cara, faz, vai pagar, a gente vai dar um jeito aqui e a gente vai pagar. Coincidentemente, o dia do treinamento caiu, foi uma quinta, sexta, não, sexta, sábado e domingo, e na semana anterior a esse treinamento, ou na mesma semana, dependendo da interpretação, foi a semana do meu divórcio, foi a semana que eu me separei. Então, vi um acúmulo de sentimentos, todos eles que quem já passou por uma perca ou separação sabe o que eu estou falando. Não é uma questão de pessoa, até por mesmo porque a pessoa não está aqui presente na live, mas a gente passa por um turbilhão de coisas na nossa cabeça, tempo dedicado e tal, diversos fatores, além de coisas muito pessoais, ao longo desse convívio de matrimônio. E aí, naquela semana, a pior semana, vamos Tinha assim se dizer, que separado. poderia ter, aconteceu o treinamento. Então, um resumo rápido para quem não tem o curso ainda do Acris, quem não buscou o autoconhecimento, ou quem está na live e quer indicar, pega a dica, ó. Eu saí de um casamento completamente perdido de quem eu era, a pessoa que eu era, e me sujeitando, muitas das vezes, a um sentimento meio que de humilhação em busca de algo que não existia mais. Isso é um senso de maturidade. A gente tem uma perca, uma abalo emocional gigante, e a gente busca, de alguma maneira, tentar resumir ou resolver aquilo da maneira mais errada que existe, insistir num erro. Então, eu entrei no treinamento, desliguei meu telefone e falei, cara, eu não tenho mais PN de nada. O que eu tenho é esse treinamento, que inclusive, não sei porquê, mas coincidiu. Então, eu vou desligar meu telefone aqui e vou me entregar o curso. É o mínimo que eu posso fazer por mim mesmo, porque eu não tenho mais a quem recorrer. Porque a gente que não busca o autoconhecimento, ou para quem não tem os diversos cursos que a Cris tem, ou um só, que nem eu tenho, eu só tenho o Vulcano, a gente não tem noção do que é se conhecer.
E aí, fazendo um parênteses para outras áreas, principalmente a área profissional, o Álvaro entrou aí. Álvaro, meu irmão, você não tem ideia. Inclusive, para quem está na live, eu tenho tatuado aqui na costela, tá, Cris? Eu crio, eu posso e eu conquisto. Eu tatuei isso na costela. Olha Que é a só, frase do cara. dominicano. E aí, outras áreas, por exemplo, a área profissional, eu era um cara que eu sempre buscava uma facilidade. Por exemplo, fulano tem uma empresa de tal segmento, eu vou tentar aprender algo sobre aquele segmento, porque a pessoa vai me facilitar a entrada dali. Tá acontecendo alguma coisa na minha vida emocional, pessoal, na minha época, antes do curso, pô, alguém vai me ajudar a resolver aquilo. E aí esse cara entrou no curso, completamente imaturo sobre quem era no planeta, um homem que se deduzia homem, mas era uma criança em desenvolvimento, porque quando a gente não assume o que é nosso, a gente não tem maturidade para ter aquele problema. Completamente abalado emocionalmente por ter uma filha e esse divórcio também ter essa questão do distanciamento de alguém que eu mais amo. Tem diversos fatores que todo mundo imagina, que é o patrimonial, o financeiro. Era uma semana onde eu estava sem emprego, eu estava sem norte, completamente abalado. Então, entrei para esse treinamento. O Álvaro, inclusive, na época, ele me cedeu lá a casa dele para mim dormir lá nos dias de curso, que tinha que ir e voltar muito cedo, para quem não sabe. Não adianta entrar num curso de autoconhecimento e ficar no Instagram, que isso aí não resolve, tá? Cada um julga, por exemplo, eu acredito, e o Acris está aqui na tela, não me deixa mentir, que algumas pessoas fizeram o Vulcano e foi só uma perca de tempo. Outras pessoas foi, pô, pode ser que resolva com o próximo curso. E para mim foi um divisor de águas, assim como o nascimento da minha filha. Porque eu consegui entender, agora já entrando nessa coisa do curso, e a Cris, eu amo falar, tá? O meu trabalho, inclusive, hoje é falar. Se eu não falar, você tem que me cortar, me fora. Tá Carlos, bom, respira. eu entendi. É assim, você me contou um cenário que antecipou a sua ida para um treinamento de autoconhecimento. Cara, é um cenário pesadíssimo, pô, porque você estava no nível zero, assim, né, cara? Pô, sem o emprego, Acho que eu tinha cavado uns 2 níveis abaixo ainda. abaixo, sem emprego, se separado. Cara, o sentimento de culpa, da distanciamento da filha, né? É um negócio muito grande. Então, pô, as emoções tomando conta, a gente fica perdido mesmo, né? Nossa, você Não, estava numa situação bárbara. e ainda tem uma questão que, querendo ou não, a gente mora num lugar capitalista, dinheiro faz diferença. E você ter um divórcio dentro da condição que eu tive, de separação, respeito à pessoa que teve comigo esse tempo todo, mas você ter tudo isso e no final de 10 anos você, pô, ter que ligar pro pai e pra mãe, imagina eu, o homem formado com 30 e poucos anos, mãe, ó, vou ter que voltar para casa e tal. Fui bem acolhido, graças a Deus, porque eu acho que naquele momento eu não teria nem para onde eu ir, porque realmente a gente perde toda a estrutura, né? Até eu se pensar o que fazer. E aí eu fui para esse curso com toda essa Esse foi o carga, com todo cenário. esse peso, Esse foi o e cenário. sem saber de Geralmente, nada, sem imagine, entender nada. Carlos, algumas pessoas dizem assim, eu não estou num bom momento para fazer o treinamento. Né? Eu estou passando por um perrengue. Cara, eu falei, pois é, né? Mas esse é o É a hora, momento, né? né? Ninguém procura um médico, chega lá e diz, o médico pergunta, o que você tem? Não tenho nada, eu estou ótimo. O que você veio fazer aqui? Eu vim ao médico. Né? A gente vai ao médico quando está precisando, Só não é fazer isso? É claro. inveja, né? Caramba. Começou a fazer inveja. Não é mesmo? É claro que às vezes a gente pensa assim, cara, eu não vou poder absorver tudo, eu estou tão abalado, não vou poder absorver tudo. Mas depende do seu querer, né? Então esse era o cenário seu. Antes de entrarmos nos detalhes do treinamento, qual o impacto que o treinamento trouxe nesse cenário da sua vida? A Cris, eu saí, já fazendo um spoiler lá no final, eu saí desse Isso. treinamento tendo completamente ciência de quem eu era no planeta, sabendo o Amém. que realmente me machucava, porque a gente acha que algo nos machuca, mas é por falta de nos conhecer profundamente. Uhum. Sabendo que tudo que eu iria passar naquele momento seria muito difícil, eu tinha ciência daquilo, eu tinha ciência que eu tinha que recomeçar mesmo nesse padrão Fênix, renascendo das cinzas naturalmente, e me deu uma certeza que eu carrego até hoje, que tipo assim, cara, não tá me ferindo, tá doendo, mas não tá me ferindo não. Essa ferida foi lá de trás, tá?
Você não tem Isso, peso nisso. Não bata no peito falando que foi você que fez, que não foi você. Foi alguém lá de trás, eu já sei quem foi. Então, isso. o autoconhecimento, em um resumo rápido, como o exemplo do médico que a Cris deu aqui na live, é você ir no médico e falar, eu tô com dor. Isso é muito vago. Então, hoje eu consigo precisar, falando de uma carga emocional, eu tô com dor no meu braço, no lado do braço esquerdo, perto do cotovelo, tá doendo quando eu estico. Então, essa, em um resumo rápido, é isso que o treinamento fez comigo. Algumas coisas pararam de incomodar, porque eu falava, cara, pelo amor de Deus, estou perdendo dois tempos, o meu, o da pessoa, sobre o pensar alheio. Me deu muito mais clareza sobre quem eu era e o potencial que eu tinha como profissional. Tanto que hoje eu exerço cargo pós-treinamento. Para quem está na live e não me conhece, algumas pessoas me conhecem, estão aqui na live e nem sabem disso. Mas pós-treinamento eu parei de pedir algo e eu sou convidado a algo. Essa segunda Ei, empresa coisa que me boa. convida. Cara, isso é bom demais. Isso é bom demais. Então, As pessoas não acreditam nisso, né, Carlos? não Cara, acredita. é incrível. Quando a gente muda essa energia, quando a gente limpa, faz uma limpeza, a gente é desejado, porque a gente Muito, brilha diferente. A gente muito. chega com um olhar diferente, com a disposição diferente, com um ânimo diferente, com aceitação diferente. E as pessoas querem trabalhar com gente assim, né? Porque Não, trabalhar com gente infeliz é a pior coisa que tem no mundo, né? e sabe o que é engraçado, Cris? A primeira É. empresa que me convidou há um ano atrás, dentro da área de saúde suplementar, inclusive eu sou muito grato à empresa. Na minha entrevista, apesar de ser convidado, você passa por todo o ritual de contratação. Aí na minha entrevista, eu participei de 3 etapas do processo, e nas 3 etapas eu fui bem firme. Eu falei, cara, vocês são doidos. Vocês vão contratar alguém que não sabe nada desse negócio aí. Vocês têm certeza disso? A pessoa, cara, a gente precisa de alguém para diversas outras especialidades e o aprender, você vai aprender. Eu falei, não, aí eu topo. Mas caso contrário, é a pessoa errada, vamos embora. E, cara, depois do treinamento eu venho vivendo coisas maravilhosas na minha vida. Que Né? legal. Sem hipocrisia ou infantilidade, mas conseguir conhecer pessoas novas, amigos novos, emprego novo, a oportunidade de coisas que são sonhadas, não é ganho monetário, mas tem coisas que dinheiro não paga. Alguém te convidar de outro estado para você trabalhar para ela e falar, não, cara, você é meu convidado, vem para cá passar 3 dias comigo. São coisas que 90% das pessoas que têm um trabalho sobre aquilo que se descobre, porque tem muita gente que trabalha e ganha muito dinheiro, mas é infeliz porque não faz o que gosta. Eu não sabia que gostava de ser gestor comercial, capacitar, treinar, desenvolver e fazer com que as pessoas tenham muito mais ganho do que eu, e eu me senti feliz por isso. Eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim. E o universo dentro de um todo, né? Porque não é só suas atitudes refletem o reflexo de algo que volta para ti. Haja positivamente, o positivo vem, não tem jeito. Uhum, uhum. Então, isso é muito bom. Me descobri como profissional, inclusive me motivou a trancar uma faculdade de Direito que eu estava fazendo, que eu pretendo terminar, mas não é o momento agora, eu enxergo isso. E a faculdade de Direito, só um adendo, é porque o Álvaro era meu ex-cunhado, então, pô, o Uhum. Álvaro já tem escritório, vai ser mais fácil, sabe? Aquelas facilidades. Ele Já deve estar na estava live ali, né? se acabando de rir. E o treinamento muda muito, muda muito. Uhum. A gente aprende que a gente não pode esperar uma vida toda por um momento certo, que a gente Exatamente. perde uma vida por causa de um momento que já passou e a gente não viu. Então Sabe, para mim Carlos, foi revolucionante, cara. imagino. Tem um colega aqui, tem uma turma maravilhosa que eu conheci em São Paulo, que são os tatuadores. Legal. Pense em pessoas de uma alma linda. Nossa, eu fiquei encantado com eles. E tem um amigo meu chamado Tiago, ele é lá de São Paulo, da Art Fusion, que promove o desenvolvimento dessa turma, né, desses profissionais. E vira e mexe, entra mais um, e estamos nos agregando. E ele disse aqui, ó, para você. Desculpa, eu não sei o nome, porque só tem Estúdio MM Tatu 2020. 2020. O legal, falando de você, o legal é você também reconhecer seu próprio valor, apesar das circunstâncias. Parabéns. É uma grandeza, né? Coisa linda. Então, caramba, olha quanta coisa você descobriu. Nossa, isso é uma.
é uma riqueza, né? Agora, Aqui, só pra você ter uma ideia, eu saí do Amanda, treinamento Amanda é no o nome último. dela, pronto. Amanda, obrigado pelo comentário. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo elogio, tá? Realmente o nosso valor é impagável. Alguém, às vezes, paga pelo nosso tempo de trabalho, mas o valor do carro ninguém tem dinheiro ainda para pagar. Não pode juntar o planeta. Não é me auto-valorizando, não, mas é porque a Isso é gente aprende importante. que a gente tem diversas funções em diversas áreas. Uhum. Influenciamos diversas pessoas, sem contar o profissional, que também é um agregado de maior tempo. Só para você É, ter ideia, Cris, eu saí do treinamento Vulcano, eu cheguei em casa, cruzei meu pai e minha mãe na parede e falei, Carol, deixa eu falar um negócio para vocês. Aprendi hoje. Quando eu nasci, você já era adulto. Se resolvo, acabou, velho. Me libertei disso. Minha responsabilidade mãe, de vocês. fiz um spoiler com eles ali rapidamente sobre a questão de desenhar o quadro junto com eles. Minha mãe chorou pra caramba, meu pai chorou pra caramba. Falei, cara, isso aí é de vocês agora, corram atrás. Eu Que realmente estou lindo, me libertando, que eu preciso disso. Esse que cordão lindo. precisa ser rompido até para que a gente evolua. E deu E certo para a demais da felicidade conta. deles, você sabe que Sim, os pais ficam felizes quando os filhos alçam voo, né? Porque ver um sim, filho no ninho não é o destino dos filhos. O destino dos filhos é voar e construir os ninhos deles lá depois, né? Não é ficar no ninho, né? Então, nossa, é um orgulho para os pais receber isso, cara, é fantástico. E claro, existem momentos na vida da gente que ter um abrigo dos pais é ótimo. Os pais não deixariam de dar esse abrigo, né? É uma honra para eles, né? E você estava sim. naquele momento precisando dessa ajuda, né? Tudo bem. Na verdade, Cris, até hoje eu resido lá com meus pais, Ah, olha porque só, a reconstrução, para quem está assistindo, acha que também o negócio é conheço. assim, cara, calma, vamos devagar. Tá acontecendo, tá acontecendo. Eu tenho um É, quadro mental feito, parte dele já foi construído, mas eu mandei mensagem com a Cris há um tempo atrás com algumas coisas. Quando ele estiver pronto, eu vou estar lá palestrando, se Deus quiser, uns 10 minutos lá na Cris, falar, ó, eu fiz essa parada. vai Se não sim, acreditar, claro eu que estou vai. aqui. Próximo vulcano você vai estar lá. Se Deus quiser, cara, se Deus quiser, eu indico para todo mundo, porque eu falo, nos meus treinamentos com os meus treinandos, eu falo para eles na capacitação, eu falo, cara, não adianta você sair de casa sem saber para onde vai. Você pode até atingir coisas maiores, mas você vai estar cavando o chão porque você está rodando em círculo. E o Vulcano deu isso, ele me deu senso de direção, o que buscar, o que é que eu preciso fazer, realmente o que é que eu preciso abrir mão. Às vezes as pessoas não entendem que abrir mão de algo não necessariamente é algo ruim, tá? Eu abri mão de muita coisa boa na minha vida. Uhum. Pessoas boas que passaram na minha vida, porque eu sou um rapaz solteiro. Empregos bons que passaram pela minha vida para me ganhar mais do que o que eu ganho hoje. Eu abri mão de algumas coisas boas pelo propósito, que a proposta não pode ser superior a isso, porque senão a gente não vai a lugar nenhum e termina vegetando no planeta aí. Tá certo. Deixa eu perguntar, Carlos, qual a sua idade? 37? 34. 34. 34. Legal, pô, tem um chão aí na frente, hein? Nossa, Se Deus coisa quiser. boa, coisa boa. Você falou em propósito, isso me acendeu uma luz, porque nós, seres humanos, temos um momento de virada, Sim. que é a meia-idade, depois dos 40. Basicamente perto dos 42. Alguns conhecem como a idade do lobo, mas não tem nada a ver com o lobo. É a meia-idade, é quando a gente chega no meio da nossa vida, existem transformações hormonais, as mulheres começam a entrar na menopausa, nós homens também temos uma menopausa masculina, né? Mas a gente não percebe muito bem. Mas é um momento de maturidade em que os filhos já cresceram, já saíram de casa, que o casal se olha e se vê, pô, é você mesmo, meu marido, é você mesmo, minha esposa, né? E começa a questionar a validade do casamento, né? Começa a olhar para a profissão, porque já romperam metade da vida deles trabalhando em algo que talvez não era do coração, era do bolso, do dinheiro, né? E como você disse antes, muita gente tem dinheiro e não é feliz. É justamente nessa questão que pega. Então a meia-idade, ela vem como um fenômeno humano, né? E aí quando você falou em propósito, me chamou a atenção, porque geralmente a busca do propósito vem com a meia-idade. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo, né? O que eu estou fazendo? Né? Onde eu vou parar com tudo isso? Eu não quero mais produzir por produzir. Eu quero o meu propósito. Né? E aí
Achei muito massa. Por isso eu perguntei, 37? Eu errei, eu devia ter olhado para você, mas eu ouvi mais o propósito e a referência de idade foi pelo propósito, né? Mas é bacana isso. É porque assim, né? Algumas coisas, já entrando sobre o curso, algumas coisas mudaram muito na minha vida, né? Eu já perdi 30 quilos sem nenhum uso de medicamento depois do curso. Eu tenho uma outra qualidade de vida e esporte. Meu intelectual evoluiu bastante, minha maturidade, principalmente saber ouvir mais e falar menos, né? Porque tem muita gente que se perde aquele padrão básico, né? Tem muito idiota se passando por sábio por se manter calado. Então, sobre propósito, também me descobri sobre isso, Acrílio, né? Há É, 2 anos eu fundei um projeto social de doação de comida para a galera da rua. E isso daí é um dos fatores motivantes para o meu trabalho, até porque minha renda, parte dela, vai direcionada a esse projeto, que pretendo eu, daqui a 2, 3 anos, estar doando 30, 40 vezes mais do que o que eu faço hoje. Porque que senão também legal, não evoluo. que legal. O curso de Conta, autodesenvolvimento conta um pouquinho mais sobre isso. sobre o Da onde projeto, veio, da onde veio essa ideia do projeto, Carlos? até dezembro do ano de 2019, até dezembro foi depois do curso, que foi no finalzinho, no começo de agosto, na Uhum. última semana de agosto, para ser preciso, que é os dias dos seus treinamentos, até o final de dezembro, foi bem sabático, foi aquela coisa bem maçante, porque a vontade de fazer muito, a condição muito pouca, um monte de descoberta que você sai querendo acabar com o mundo inteiro e reconstruir ele, mas você é poldado, né, pelas suas limitações monetárias, limitação ainda de conhecimento e influência, porque isso tem um grande peso. Então, até dezembro foi muito assim. Quando virou o ano, eu também me autoprojetei. Eu decidi o que eu gostaria que eu fizesse aquele novo ano. Eu falei, cara, não vai dar mais. Isso aqui vai ter que mudar. Né? Eu já estava namorando, aí terminei esse namoro. O profissional não estava me agradando muito. Estava em uma sociedade com uma pessoa que não condiz com os meus princípios e valores. Decidi romper isso tudo, recomeçar de novo. Depois que recomeça a primeira, a segunda é mais fácil. E aí, quando foi em janeiro, comecei nesse novo trabalho. Começando nesse novo trabalho, e aí eu tinha decidido no final do ano que uma das coisas que eu gostaria de ensinar para minha filha, que ela está formando o intelectual dela, é a questão humanitária, humildade, a serventia alheia, que eu venho de uma família assim, apesar da gente não ser rico, vamos assim dizer, minha mãe sempre foi uma pessoa prestativa, solícita e gosta de ajudar as pessoas, e eu tinha isso para mim. E Sua aí eu mãe já fazia comecei, isso. minha mãe sempre fez isso. Então, eu entrei no emprego e por gratidão, um final de semana, eu falei, cara, eu vou no primeiro final de semana do mês que vem, que vai ser meu primeiro salário, eu vou pegar uma parte disso e vou fazer 50 marmitinhas para me doar para o pessoal que está na rua. Quando eu falo pessoas da rua, eu já chego no final, mas são moradores de rua, são pessoas que têm dinheiro, são pessoas que estão passando, são pessoas que são médicas. Porque se for julgar, para quem está ouvindo sobre o projeto social, se for julgar quem merece a comida, eu não como. Então, não cabe o julgamento, só para ficar claro. E aí fiz as 50 marmitas, falei, cara, só essa vez está ótimo, é só a gratidão. Aí na última marmita tinha uma fila ainda de 30, 40 pessoas, todos Caraca, moradores de onde rua, você foi e levar no essa setor primeira? comercial sul. No setor Setor comercial comercial sul. sul. Uhum. Isso. E aí tinha uma fila de 30, 40 pessoas, eu sozinho lá. Eu falei, meu irmão, agora vão me comer na porrada aqui, vamos, né? Que a fome faz isso, a droga e Você estava tal. Vamos ver. sozinho? Tava sozinho. E olha que engraçado, eu não vou citar nome, mas tinha um grupo de uma igreja, vamos chamar ela de Igreja X, fazendo doação antes da minha chegada. Quando eu cheguei por estar com medo, logicamente, por ter todo aquele contexto de cenário, eu cheguei para a pessoa responsável lá dessa igreja X e falei, cara, eu trouxe mais 50 marmitas. Não tenho ego, pessoal. Eu poderia botar junto com o seu aqui e aí você distribui para ficar mais seguro. Essa pessoa olhou para mim e falou, cara, se quiser, separa o carro ali que a gente não mistura projeto. Aí eu falei, não, Eita, tá pau ótimo, mesmo? tá Ô, ótimo, louco. não tem problema. Aí fui sozinho, os E moradores para de longe para eles não confundirem com o nosso, né?
vai que tá Essa ruim área o aqui é negócio. nossa já. Não, vai que tá ruim, né? Vai que alguém vai falar mal depois do tempero. Não sei o que passou na cabeça do cara. Meu Deus do céu. E aí, na última marmita, o morador de rua pegou a marmita, e aí eu vi o tanto que eu era pequeno naquele momento, porque ele viu a fila grande atrás dele, tinha um senhor do lado dele que estava com a mão estendida. Ele olhou para esse senhor, ele não tinha nada, tá? Os moradores de rua matam um ao outro por causa de um papelão, para quem está na live. Então, antes de julgar, ali, me dá um dinheiro, é para usar droga. Cara, se eu estivesse na rua, no frio, com ninguém querendo me matar por causa de um papelão, eu estaria usando droga. Sem hipocrisia, tá? Então, ele olhou para esse senhor e falou, cara, vamos dividir. Eu como metade, você come metade. E aí aquilo foi, de todas as 50 marmitas, aquilo me marcou. Eu cheguei na academia do jiu-jitsu, falei, cara, eu fiz a doação assim, e fiquei com medo, mas na última marmita o cara falou isso. Prontamente o meu professor de jiu-jitsu, o mestre Sandro, falou, cara, faz o seguinte, se você for fazer de novo, eu vou com você para sua segurança. Já tem uma noção de segurança? Ele realmente tem? Falei, ótimo, já tem alguém para me proteger, ou pelo menos eu corro para chamar ajuda enquanto ele briga, porque o cara é bom de briga, né? E aí isso foi ganhando forma. Uma coisa que eu fiz de gratidão e para mostrar para minha filha sobre humildade, tem uma magnitude tão grande dentro da minha vida que o Natal de 2020, toda a minha família, minha academia de jiu-jitsu, as pessoas mais próximas a mim, ceiaram comigo em comemoração. Só que a gente ceiou no meio da rua, a gente levou panela, levou ceia, levou cadeira, levou presente para a molecada, e isso vem crescendo a cada momento. Hoje, eu fundei o projeto, mas o projeto não é meu, o projeto é de Deus, cara. A gente só representou alguma coisa. Se eu falar bem assim, eu quero acabar com o projeto social, fiquem tranquilos que não dou conta mais, tá? Tem pessoas Olha só. importantíssimas na minha vida que não me permitem mais fazer isso. E é uma das coisas que mais me dá orgulho hoje como pessoa, né? Ano passado foram 4 mil marmitas entregues. A minha mãe, negócio das doações, todo ano ela doa a cesta básica. Ano passado a gente conseguiu doar 90 cestas básicas. Quando a gente fala o quanto, não é para nos engrandecer ou muito menos Sim. minimizar. É Uhum. porque é um projeto sem finalidade lucrativa. Ninguém ganha dinheiro com ele. E 90% das coisas que estão lá, a gente paga do nosso bolso. Uhum. Só 10% é de uma ajuda externa. Então, as pessoas que estão dentro desse projeto, eu amo de paixão. Seria, aproveitando esse momento de like, isso vai ficar registrado. Obrigado a todo mundo que está lá. Isso. Então, aprendi coisas simples, né, Cris? Não adianta a gente ganhar dinheiro. Tem que saber para que dinheiro serve. E Isso. eu hoje tenho uma primazia que dinheiro vai servir para o meu lazer, meu conforto, os meus sonhos, mas também para transbordar na vida de quem eu não conheço. Isso Que é importante. bacana, Carlos. E quem está vendo a Carlos, live? quem está vendo a live, se quiser ajudar, entrar para te ajudar nisso aí, fornecer algumas marmitas, o que é que faz? Não, eu vou fazer melhor. Quem está Hum, afim de ajudar um projeto social, bate no ombro do colega, do esposo, do marido, do primo, da família que está dentro de casa e fala, irmão, tá tudo bem. Isso faz uma diferença gigante na vida de um ser humano. Eu sei porque se não fosse o curso, porque o curso foi na sexta, de segunda a quinta-feira, não teria dinheiro que eu conseguisse juntar na minha vida para pagar alguém, simplesmente a pessoa me dar um ombro para chorar. Tá? Então, eu falo para todo mundo que a ajuda começa de dentro de casa. O projeto já é um projeto híbrido, graças a Deus, o que está lá não tem como ser expandido, que é a minha família que faz a galinhada. Se todo mundo aqui, por exemplo, me doar R$ 100, ia sobrar dinheiro, a gente ia ter que pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Eu acredito que tem outros projetos, você mesmo pode fundar um projeto que está vendo, e você mesmo ajudar outras pessoas. Ah, não, não quero fazer isso. Cara, bota R$ 100 dentro do envelope, uma cartinha, muito obrigado, aproveita bem, joga no meio da rua, alguém vai pegar. Então, faz isso, que isso vai, pelo menos, que acalorar mais bacana, para Carlos, mim. que bacana, que bacana. Lindo esse projeto. Lindo, lindo, lindo. Parabéns, viu? Parabéns, Obrigado. você merece. E o que no treinamento chamado Vulcano, o que mexeu com você lá? O que mais mexeu comigo foi o último exercício, né? Uhum. Quando restavam 4 crenças limitantes, que realmente eu não tinha noção do peso que elas eram na minha vida. Eu sabia o que era, né? A imaturidade de quem não se conhece. A gente sabe o que é, não sabe quando começou, mas sabe Uhum. o que é. E isso tem um peso gigante quando você vai se libertar. É uma coisa.
é passar por um buraco de uma agulha, né? Tem um mundo inteiro depois, mas passar ali é difícil. É muito difícil. Foi muito marcante para mim essa parte do treinamento. Os exercícios todos foram entrega 100% da minha parte. Tanto que teve dia que eu voltei lá para casa do Alvo junto com ele dentro do carro, era cada um olhando para o lado da janela, todo mundo calado dentro do carro, um silêncio absurdo. O cansaço emocional. Pensativo, pensativo, é. Uhum. Mas a parte da libertação das últimas 4 crenças limitantes e o desenho da minha vida inimaginável, sem limite, cara, isso, por mais que a gente desenhe, que nem aquela brincadeira de boteco, se eu ganhasse na Mega Sena. Mas isso é vago. Desenhar um quadro com 5 pontos específicos, isso é real. E aí, depois que você tem esse quadro desenhado, vamos correr para pintá-lo, botar cor. Já está Claro, desenhado, vamos claro. botar cor. Então, aí, e é engraçado, Cris, que tudo, depois que você formata alguma coisa que nem essa questão do quadro, e vem junto o autoconhecimento, tudo, depois de um longo prazo, eles se comunicam. A minha perca de peso, o meu intelectual, a minha coragem, a minha disposição fizeram com que hoje eu esteja aqui nessa live. São todos os fatores juntos, né? E isso eu falo, emprego, relacionamentos, amizades, isso tudo é influência de um todo. Como foi a história da perca de peso? Conta Eu pra estava nós. em casa, só, porque todo mundo, algumas pessoas, né, sempre tem aquele bobão de boteco que vai falar, porque você parou, agora tá sofrendo, tá perdendo peso. É isso, Coincidiu. é. Porque o treinamento me libertou de um ponto tão sério. Vejam bem, quando houve a separação, eu não tinha ninguém, muito menos flertava com alguém. Mas pouco tempo depois, pouco tempo que eu digo 10 dias depois, uma semana e meia depois, já estava flertando com alguém que se tornou uma pessoa de relacionamento, que foi uma namorada. E ela também tinha um cuidado com o corpo, ela é nutricionista, tem todo um trabalho que me ajudou bastante. Ela tem um mérito dela sobre isso, além da minha força de vontade. Mas o que motivou um todo foi que eu estava em casa sozinho e eu fui amarrar o sapato para ir trabalhar. E na hora que eu abaixei, comprimiu o meu pulmão e eu fiquei sem oxigênio sozinho em casa. Falei, meu irmão, a menina tem 3 anos. Se eu morrer amarrando o sapato, vai ser uma vergonha para ela o resto da vida. Então vamos perder peso. E aí começou uma batalha pessoal, porque você está numa balada, você tem que beber água com gás e limão, você está num rodízio de pizza, aí você, pô, vou ali pegar um palmito e um alface, botar no prato aqui para falar que vim. Você está no aniversário e dispensar o bolo, mas é surreal, porque eu vestia XG grande, né? Quando a gente é desproporcional sobre o corpo que nós sonhamos, nós não experimentamos roupa em shopping. A gente vai no shopping e fala, qual que é a maior? Aí você olha a cor e fala, em casa eu provo, se não ficar boa, que eu tô sem tempo. Você tem a vida inteira. Você fala, eu tô sem tempo, e aí É. eu troco. Então, a minha primeira compra de roupa foi numa loja de Brasília aqui, Slim Fit. Foi uma blusa comum. E eu cheguei para a vendedora na época e falei, cara, eu quero uma blusa igual aquela ali do manequim XG. Ela parou, me deu uma olhada. E a gente que é mais gordinho, a gente já sabe quando o vendedor fala assim, acabou. É porque às vezes ele tá com preguiça de ir no estoque, sabe que não vai te servir, ele não quer te falar. Aí ela me deu uma olhada e dentro da minha cabeça já vi assim, cara, ela vai falar que não tem, quer ver? Filha da mãe, não quer trabalhar. Aí ele deu assim e falou, não, eu acho que para você não é XG, não. Eu acho que é M. Eu falei, como é que é? Eita. Ela, não, eu acho que é M. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Aí ela foi lá, pegou uma blusa M, eu botei no corpo. Lógico que não ficou 100%, mas serviu. Antes nem entrava no pescoço. Caraca! Eu falei, caramba, velho, que Você não tinha surreal. reformulado o seu pensamento, né? Você ainda Não, não estava tinha com reformulado. XG na cabeça. Não, reformulado nada. Já estava perdendo peso há um bom tempo, mas não tinha parado assim para. Não me dei essa oportunidade de comprar uma roupa, de saber como que era. E aí, engraçado o nosso intelectual, a Cris. Era uma loja que eu era doido para comprar e nunca comprava porque não me cabia. Uhum. Depois eu tinha condição de comprar em outras lojas melhores, mas eu fiquei quase um ano comprando na mesma loja. Para Para o matar a pessoal falar, não, vontade, né? cara, eu visto a blusa daqui, a calça daqui. Olha só que bacana, cara. Então você reduziu 30 quilos de peso. 30 quilos. 30 Sem quilos. Eu bariátrica.
sem bariátrica, sem nenhum tipo de medicamento também. Foi só reeducação alimentar, bastante treino, Bastante né? disciplina, é. Eu cheguei a um ponto que a gente vai perdendo a paciência também, né? A gente explica todo o processo para a pessoa que quer perder, a pessoa, não, isso é difícil. Aí hoje eu já. Como é que você perde peso? Eu falo, não, cara, eu tô que nem o Arnold, eu tô comendo pipoca e chupando gelo. Porque se eu vou falar que, pô, 4 horas de treino, 6 dias na semana, no último dia corro, a pessoa vai olhar e falar, não, não quero isso, não. Não, a É, gente vai elas querem o deixando resultado, mas não querem o processo, né, para o chegar no processo. resultado, né? É como Exato. você, o que você está dizendo, quantas mudanças, quantas conquistas, mas a pessoa não quer esse processo pelo qual você passou, né? E é uma construção diária, né? A sociedade nossa hoje moderna, aí nós corremos esse risco todos os dias. A gente quer rapidez nas coisas, mas é uma rapidez sem propósito, né? Tomar um comprimido, acender a luz, é muito rápido, né? Antes a gente precisava fazer fogo com lenha, né? Então todo o mecanismo nosso era calmo, mais lento. Hoje é tudo tão acelerado, não dá nem tempo para comer direito, né? Então tudo isso ajuda a gente a engordar, a ter preguiça, a esquecer, né, disciplinas. Tudo isso leva a esse caminho troncho, né? Mas que coisa, cara. A teoria do jarro de barro, né? Ninguém entende que o olheiro ele amassa ali, tira o que não presta, coloca em sobreaquecimento para depois estar pronto. É um processo, Exatamente. a perca de peso, perca corporal, perder peso hoje, eu tenho clareza disso, é muito fácil, manter peso, que é difícil, definição corporal é muito difícil, mas vale a pena, vale a pena. Tudo que eu comentei nessa live aqui vale a pena. Ter um projeto social vale a pena, tá num relacionamento falido, porque quem descobriu que o meu relacionamento era falido não foi eu. Eu só descobri isso no domingo, quando eu me libertei lá no curso. Tanto que no Treinamento. final do treinamento eu liguei para minha ex-companheira e falei, cara, eu só tô te ligando. Não, nem, não vou voltar, né? Aquelas ligações Eu era muito imaturo, lógico. Mas eu falei, cara, não é esse o intuito, é só para te agradecer, realmente foi maravilhoso, total. Mas eu entendo que acabou e eu entendo que a culpa é minha, tá? Eu deixo isso bem claro. A gente Bacana, assume que é assumir. nosso. Então, é muito bom, sabe? Não ter essa algema presa sobre um relacionamento, ter coragem, que nem eu tive namoro, teve outros relacionamentos posteriores, de olhar para a pessoa e falar, cara, não é bem o que eu quero no momento, não fique chateado, mas vamos embora, vamos seguir vida, até porque tem outras prioridades. Senão a gente não perde o sentido do quadro Claro. desenhado. Carlos, valeu a pena ter feito um treinamento de autoconhecimento? Acrísio, eu vou resumir para ti. Supondo que eu tivesse 100 mil reais em conta naquele momento e todo o dinheiro servisse para me quitar uma dívida financeira minha e eu tivesse a possibilidade de pagar 100 mil reais para fazer o mesmo curso, eu não hesitaria em pagar os 100 mil reais pelo curso em vez de pagar todas as minhas dívidas financeiras. Porque não tem palavras que consigam expressar a sensação de tudo que eu vivo diariamente. Porque isso é um resumo muito breve de uma vida, né? O treinamento me possibilitou, falando abertamente de coisas que eu posso falar, de enxergar em tela colorida 4K uma cena de quando eu tinha 4 anos de idade, que foi o primeiro divórcio da minha mãe com meu pai. E a segunda cena, muito bem clara no treinamento, foi com 9 anos, que foi o falecimento da minha avó, a qual eu viajava sempre para visitá-la, final de ano, por mérito, por ter passado de ano. Então, perca e abandono são duas coisas muito difíceis de lidar sentimentalmente para mim, me fere mais que o normal. E Para quando eu qualquer ser humano, descobri cara. isso, quando eu Essas são descobri grandes isso, dores humanas, né? quando eu descobri, eu falei, caramba, eu não estou sofrendo pela ausência da minha filha. Eu não estou sofrendo porque eu terminei um casamento. Não, cara, é um Tá sofrimento lá atrás. acumulado de uma vida. Então, não é que não doa, dói, lógico que dói, mas a gente sabe como tratar, já vai direto na ferida. E fica imaginando como deve ter sido, porque a gente não tem clareza de todos esses pontos, mas aquelas namoradinhas de escola, sabe? Aqueles casinhos anteriores ao relacionamento de longo prazo, como não deve ter sido, porque deve ter sido um sofrimento absurdo, a perca e abandono daquilo, porque eu não sabia o que era. Então, você ter clareza, ter firmeza, me dá hoje possibilidade de fazer uma reunião, uma videoconferência
ou um treinamento presencial antes da pandemia para 300 pessoas e tá lá em cima do palco falando, cara, sobre esse assunto eu não sei, mas se você quiser deliberar sobre outro, a gente está aqui para discutir mais de hora. Sobre esse não, mas sobre qualquer outro a gente discute. Me dá pé no chão para ir para uma reunião onde tem o alto escalão do governo para tratar alguma coisa. Me dá clareza para chegar no almoço de domingo e olhar para minha família toda reunida e falar, cara, eu vou almoçar fora, eu não estou afim de comer aqui sem ser ofensivo. Me dá certeza de que um propósito maior está sendo trilhado, inclusive a imagem, né, que é todos os porquês da minha vida, que é a minha filha Carolina. Então, a gente ganha um sentido e um norte que não tem como, por mais que eu queira aqui transparecer para quem está na live, não tem como dizer a grandeza que isso representa na minha vida. Mas para quem entrou depois, está tatuado nas minhas costelas e que eu crio, eu posso e eu conquisto. A gente controla os nossos sentimentos. Nós não mandamos que eles nasçam, mas nós controlamos a quem entregamos. E isso daí não tem preço, sabe? E aí, cara, é só vencendo só alegria, vencendo só conquistas. Os outros treinamentos não foi uma questão monetária, é mais porque eu acredito que eu ainda tenho algo a trilhar dentro do treinamento Vulcano, que eu preciso completar, até mesmo para que eu termine aquilo que eu comece também. Então é uma coisa mais pessoal. Mas tem diversas pessoas que estão presentes na live aqui, que passaram pela minha vida, que eu já tive a oportunidade de conversar, que com toda certeza vão fazer. O próximo Vulcano mesmo, eu devo estar com uns 3, 4 amigos. Me proporcionou, olha que legal, eu não lembro o nome do rapaz, se você se recordar, por favor, me rememore. Um rapaz moreno que ficaram até caçoando ele, porque ele dormiu com outra pessoa lá, e aí aconteceu alguma coisa no quarto, ficaram brincando com ele. Não me lembro. Ele era uma das pessoas no meu treinamento Vulcano que era responsável para dar o crachá. Tem o Bitten, que hoje, inclusive, o Bitten é um dos Júlio? meus parceiros de trabalho. E tem o Júlio, um rapaz mais moreno, Isso. um pouco mais Júlio. baixo que o Bitten. Pronto. Você acredita que eu já dei um treinamento, vamos assim dizer, que foi uma apresentação da operadora onde eu trabalhava e ele estava presente. Olha. E aí a música Believer, do Imagine Dragons, estava presente nisso. E aí ele falou, pô, eu toco no meu celular. Eu falei, cara, isso aqui foi o tema de um treinamento que mudou minha vida. Ele é onde? Eu falei, do Acris. Ele, não, mentira, eu tava lá. Então, são coisas da vida que não tem preço a ser pago, né? Que bacana, Carlos. Obrigado, cara. Gratidão por você ter aberto o peito e contado coisas maravilhosas da conquista, das dores, né? E o que o autoconhecimento te ajudou nessa mudança tão forte da vida, né? E uma mudança brilhante. Parabéns pelo seu esforço. Algumas pessoas vão para o clube, onde tem piscina, e não molham, alguns molham só os pés, né? Outros ficam no sol, outras crianças ficam mergulhando na piscina. Esse foi para o clube, né? E você fez isso, mergulhou na piscina de cabeça, né? Parabéns. E quero Obrigado. convidar você. Às vezes, sabe aquelas portas de... Às vezes nos filmes tem porta de cofre que tem duas chaves. Uma fica com uma pessoa, a outra fica com a outra. E só com as duas chaves é que se abre. Sim. Às vezes, o que você espera de resultado ainda do Vulcano vai ser aberto com a próxima chave, um próximo treinamento. Boa. Entendeu? Então, é preciso disso. Então, vai com tudo. A viagem é um treinamento, fora de brincadeira, ele é 100 vezes potencial da viagem. Trabalha muita emoção e você, aquela televisão 4K, vai ser transformada numa tela de cinema futurista, linda pra caramba. Você vai se olhar criança, jovem, adulto, e vai se projetar no seu futuro. E vai ter só uma viagem ano que vem. Vai ser essa, a viagem 122 em janeiro, o último final de semana de janeiro. São 75 vagas. Está aberta a inscrição já. Passa. Pode ser a segunda chave que vai abrir segredos do Vulcano esperando por você. Pô, A tomara, Selma está contente. falando aí, Carlos, faça a viagem. Melhor treinamento da vida, disse a Vanusa. Você vai amar. Olha o Riocha, é sensacional. Então, convido você, Carlos. A Cris, com certeza eu vou estar lá em janeiro, se Deus quiser. Eu estou imensamente honrado pelo convite da live, porque são pessoas que mudaram realmente minha vida.
Tem outras pessoas que tiveram parcela, como o Álvaro, que foi citado aqui, mas é uma honra gigante estar aqui contigo, porque você é uma pessoa que eu venho falando ao longo desses 2 anos e pouco depois do treinamento, para todo mundo que eu tenho oportunidade, todo mundo que se permite que eu fale sobre, né? Mas indiquem o máximo de pessoas que vocês puderem para fazer o treinamento, porque, infelizmente, a gente vem de uma cultura que o autoconhecimento não é valorado. Uhum. E isso tem que ser mudado, e a mudança vai de quem faz, né? A gente tem essa obrigação social de fazer com que as pessoas tenham esse tipo de conhecimento Isso. pessoal. Uhum. Tinha diversas coisas que eu gostaria de ter dito aqui na live, mas vão ter outras oportunidades. Vai sim. E a palavra que eu tenho realmente sobre tudo isso não é um clichê, não, mas como diria os gregos, né? A gente não espera o melhor vento, porque a origem da palavra oportunidade veio de oportos. Então, a gente faz como os gregos, a gente posiciona o navio. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Tem muito mais gente hoje conhecendo um pouquinho mais da minha história. Espero que isso colabore bastante. Sem Espero dúvida. que isso gere bons frutos. E uma honra gigante estar aqui. Demais da conta. Prazer é meu, Carlos. Muito obrigado. Paz, amor, saúde, vida. Tá? E continua. Você é uma pessoa de Obrigado. alma boa, tá? Muito Obrigado, querido. Cris. Obrigado. Gratidão. E a todos que nos assistiram. Muito obrigado, viu? E se vocês gostaram, bota um coraçãozinho aqui para o Carlos ficar feliz, caramba, né? É Carlos só, falou só para tanta me coisa. ver aí a interação alheia, né? Não é mesmo? Bota um coraçãozinho para o Carlos sair satisfeito hoje. Muito obrigado, meu irmão. Você é uma pessoa muito querida, Obrigado, ajuda Cris. muitas Obrigado pessoas. demais. Começou por você, viu? Olha os coraçõezinhos chegando aí. Tudo de bom para você, Carlos. Uma boa noite. Dorme com Obrigado. Deus. Compartilhem aí, ó. Olha só, quem está presente na live ainda, o Acris ele sempre reposta esses vídeos. E só tem um jeito dele ser mais visível. É ele parar de ser compartilhado só com quem eu conhece. Pega o vídeo dele e começa a marcar pessoas aí que ele não conhece para dar a Oh. oportunidade de conhecer o Acris. Obrigado, Obrigado. Acris. Obrigado, Sucesso. Carlos. Com Fiquem com Deus, Deus. todo mundo. Amém. Tudo de bom, pessoal. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.